Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a mensagem do Senhor. E eu queria compartilhar uma mensagem muito tremenda da parte de Deus para mim e para a sua vida, de como aprender a vencer no meio das adversidades. Mas antes de estar na leitura, vamos estar orando, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza, nos dê a direção dessa mensagem para que você venha receber uma porção do Senhor Jesus Cristo. Peço que você feche seus olhos e nos agradeça ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Estou falando um pouco assim porque eu estou com um sapinho aqui, mas é bênção de Deus, amém? Então assim oremos. Paizinho amado, Pai querido e Pai santo, meu Deus, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo, Pai, queremos te louvar por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar, Senhor, compartilhando a tua mensagem, de sendo abençoado e também te abençoando vidas por meio da tua palavra. Meu Deus, que bom, Senhor, que estamos na tua presença sem culpa, sem condenação, Pai. Queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, nos abençoou através da cruz, Pai. Que cada dia mais, Senhor, nos ensine, nos ajuda a ser mais grato, nos ajuda a vencer no meio das dificuldades, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Pai. Para que assim, meu Deus, como alguns filhos teus na fé, Pai, meu Deus, assim como Jó, como Moisés e como outros, Pai, assim como Jesus venceu, Senhor, também eu creio que por meio da fé, por meio da nossa obediência, por meio do nosso temor, por meio do nosso desejo, da nossa busca pela vida, que é a tua palavra, nós iremos vencendo a cada dia, vencendo a tentação, vencendo as adversidades, vencendo as dificuldades do dia a dia que se levanta. Porque o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer, Pai. Queremos te agradecer por essa palavra de conforto, essa palavra que o Senhor deixou para que eu e meus irmãos viessem se alimentar, ser abençoados e abençoar outras vidas, Pai. Então nos conduz nessa mensagem, abre nossos olhos do entendimento, que o Espírito Santo do Senhor desça aos nossos níveis, nos revelando, trazendo o entendimento da tua palavra, Pai, para que nós permaneça crendo, confiando, Senhor, na tua palavra, porque só o Espírito Santo é quem testifica no nosso coração e tem nos ajudado, porque Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, o amigo mais fiel, aquele que está conosco nas maiores dificuldades, nos momentos de aflição, Senhor. Queremos te agradecer por tudo, pelo dom da vida, pelo fogo de vida, Pai, pela oportunidade de se tornar filho por meio do teu sacrifício naquela cruz. Então assim eu te oro, eu já te agradeço por tudo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro mentes abertas para receber a boa semente da tua palavra, Pai. É assim que eu te oro e assim eu já te agradeço em nome de Jesus. Queridos, queria compartilhar com os irmãos uma mensagem que se encontra um livro muito conhecido, o livro de Jó, um livro histórico, um livro poético. Só que essa poesia de Jó foi uma poesia que muitas vezes a gente se encontra ele triste, mas após ele entender aquilo que Deus fez, ele reconhece a soberania e a grandeza de Deus e acaba louvando e agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez. Queria compartilhar convosco Jó número 27, do versículo 1 até o versículo 6. Se você tiver Bíblia, acompanhe comigo. E se não tiver, ouça, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir outra coisa, é ouvir a palavra de Deus. Então quando você ouve e ouça a palavra de Deus, gera fé dentro de mim, dentro de você, chega luz no nosso entendimento e você passamos a conhecer a vontade e a natureza do nosso Criador. E a partir desse momento eu e você vamos ser luz e sal da terra. E Jó, capítulo de número 27, o texto principal de Jó afirma a sua fé e seu caráter honesto. Eu estou lendo na tradução King James, amém? E estou com outra tradução também aqui da Pentecostal, né, que é a Sociedade Bíblica, e várias traduções que tem Almeida Corrigida e Fiel. Eu vou estar lendo na King James, que diz assim: prosseguindo Jó em sua contentação, afirmou: tão certo como Deus é vivo, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que me amargurou a minha alma, ou amargura a minha alma, enquanto eu tiver alento, e o sopro de Deus
seu espírito de vida estiver fluindo em minhas narinas, os meus lábios não expressarão maldade alguma. Tampouco deixarei que a minha língua pronuncie qualquer palavra enganosa. Longe de mim vos dá razão, ainda que eu morra, jamais me afastarei da minha integridade. Manterei a minha honestidade e nunca abandonarei. Enquanto viver a minha consciência, não haverá de se arrepender do bem. Amém? E o livro de Jó é um livro histórico, e você vamos entender mais um pouco daquilo que Jó passou, mas também apesar de tudo que Jó passou, gerou experiência, maturidade. Através das dificuldades, Jó entendeu o propósito de Deus. Amém? Quando a gente lê Jó capítulo 1, a palavra de Deus diz que enquanto Jó fez uma reunião com a sua família, né, veio se apresentar ali perante o Senhor, aqui no capítulo 1, no versículo de número 1 em diante, diz o seguinte, diz: E havia um homem na terra de Uz, seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. E Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas e possuía muitos animais. Seus filhos acostumavam a visitar uns aos outros e cada vez deles preparava um banquete e mandava convidar suas três irmãs para comer e beber com ele. Assim que passava o período das festas, banquetes, Jó mandavam chamar e fazer com que santificasse no meio de ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da madrugada e oferecia holocausto e sacrifício completamente queimado. Um certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram se apresentar perante Yahvé, o Senhor, e Satanás, o acusador, aproximou também. Então o Senhor perguntou: de onde vem Satanás? Ele disse: de rodear a terra e por ela andar. A gente vê que no meio dessa dificuldade, Deus ele permite algumas situações onde Satanás ele toca nos animais de Jó, toca na família de Jó, toca na saúde de Jó, né, ao ponto de Jó, um homem que tinha uma condição muito boa financeira, tinha muitos animais, tinha 10 filhos, e em algum momento a gente vai encontrar Jó com uma lepra, uma doença. Alguns estudiosos dizem que foi aproximadamente 10 anos que Jó ele sofreu com essa enfermidade, com caco de telha. Chegou o momento que Jó disse: bom seria que Deus descesse a sua mão sobre a minha vida e acabasse comigo. Então veja que no momento da dor, às vezes você acaba falando coisas que não agradam ao Senhor. Mas eu entendo também que por meio da palavra de Deus ela gera confiança. As dificuldades não matam, as aflições não matam, ela nos amadurece. Mas para que isso aconteça, eu e você temos que estar perante ao Senhor, andando em integridade e retidão, como Jó disse. Tem traduções que dizem que Jó 27 é uma parábola de Jó, né? Na Pentecostal do pregador diz que é uma parábola de Jó. Jó disse: olha, enquanto eu tiver vida e o sopro de Deus estiver em mim, fluindo nas minhas narinas, os meus lábios não expressarão maldade, nem tampouco deixarei que a minha língua pronuncie qualquer palavra enganosa. Então veja que Jó, ele traz uma confirmação de quando Deus cria o homem lá no jardim do Éden, cria Adão, sopra o fôlego de vida, e Jó falou isso. Jó disse: ainda enquanto o fôlego de vida que foi soprado nas minhas narinas estiver em mim, eu não anunciarei, não falarei palavras enganosas. Jó entendeu que no meio das dificuldades não adiantava questionar, indagar a Deus. Paulo ele traz uma mensagem lá em Romanos 12, 21, diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, né? Por mais que a maldade e os pecados desse mundo atrapalhem a sua caminhada de fé, tem amor e a misericórdia de Deus para vencer as dificuldades da vida.
É isso que você tem que ter, essa convicção que você tem que ter. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, mas o Senhor é fiel e Ele os fortalece e os guarda do maligno. A verdade é que muitos desafios da vida nos põem em prova, até mesmo as nossas capacidades intelectuais e físicas. Por isso não deixe que as investidas do inimigo tirem a sua autoconfiança, né? As dificuldades vêm, as aflições vêm, mas eu e você não podemos deixar o inimigo usar essa situação para que você venha deixar de crer, deixar derrubar aquilo que você construímos diante de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem sábio ele edifica a sua casa sobre a rocha. E você temos que estar edificando a nossa casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo, é a casa espiritual, a nossa vida espiritual. As dificuldades elas vêm, as aflições do dia vêm, tentam nos parar, muitas das vezes nos entristece, mas quando a gente vê a caminhada de Jó, no capítulo 19, versículo 25, Jó diz: porque por fim o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Jó passou por muitos momentos de dificuldade, mas apesar de tudo, Jó tinha em seu coração a convicção daquilo que Deus é, daquilo que Deus depositou nele, o fôlego de vida. Jó passou por momentos onde poucas pessoas, eu creio, que suportaria passar. Tem muitos pregadores que até dizem: não, irmão, mas ser humano nenhum consegue suportar o que Jó suportou. E não é isso, e não é desse jeito que funciona. Porque o Deus que sustentou Jó lá atrás, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, vai dizer: porque Deus ele é o mesmo de ontem, ou seja, de lá de trás, o de hoje e o de eternamente. Se por acaso eu e você passar por um momento de dificuldades, grandes aflições, o Senhor vai nos sustentar. Se você estiver obedecendo a Ele, se você estiver andando em integridade, em retidão, obedecendo, exercendo aquilo que o Senhor nos ensinou por meio da sua palavra, e ainda temos o Espírito Santo para nos ajudar. Veja que antigamente os profetas, os homens, o Espírito era sobre eles. Nos dias que nós vivemos é diferente. Paulo vai dizer: não sabeis tu que sois casa e morada do Espírito Santo? Então veja, irmão, o Espírito Santo ele não veio para tirar férias, ele não veio para passar uma temporada. Jesus Cristo disse que ele enviaria o Espírito Santo para ficar conosco até a consumação do século, ou seja, quando a igreja for arrebatar o seu povo, ser arrebatada, aí nós iremos subir, receberemos um corpo glorificado. A Bíblia diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Mas para isso acontecer temos que permanecer firme. O vento vem, a tempestade se levanta, mas aí você temos o ajudador. Paulo disse aos Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente vê que o relacionamento de Paulo com o Senhor era um relacionamento maravilhoso, ao ponto de gerar essa convicção, essa certeza de que Deus era participante das aflições. Muitas pessoas perguntam: será que Deus não se importa com aquilo que eu estou passando? Será que Deus ele não se preocupa com o que eu estou passando? Mas entenda, e eu entendo também uma coisa, é que Deus ele só põe um fardo que eu e você podemos carregar. Se por alguma aventura eu e você durante a caminhada se cansar, se fadigar, iremos a Cristo, diante do trono da graça. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei o fardo. Amém? Então, para que você vença, nós temos que ter a comunhão com Cristo, buscar viver uma vida de santidade. Assim como eu passo por grandes e momentos difíceis, você também passa. Mas isso não é motivo de você deixar de crer, deixar de acreditar, porque eu creio que assim como Deus tem feito grandes milagres na minha vida, Deus ele já fez na sua, Ele vai fazer na sua. Momentos difíceis passamos, queridos. Jesus Cristo já nos avisou.
Tem pessoas que dizem, eu não entendo porque eu estou passando por isso. Temos que entender, temos que compreender. Porque quem conhece a vontade de Deus, conhece aquilo que Cristo passou, ele entende o que é ser o participante das aflições do Salvador. Muitas pessoas querem ser melhor do que ele. Senhor, porque eu estou passando por essa prova. Eu estou fazendo a tua obra, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou passando por isso. Por quê, Senhor? Não, irmão. Deus, ele não trabalha com emocionalismo, ele trabalha com fé. Ele trabalha com fé. Ainda se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, falarás ao monte, e eles se precipitarão. Deus, ele trabalha por meio de fé. Ele tem que achar em mim e você fé. Não adianta chorar, se lamentar e não ter fé. Porque a fé vence o mundo. A fé é a confiança no seu Criador. Lucas 10:19 diz assim, olha, eu dei a vocês autoridades para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E se comer ou se tomar alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Essa confiança que você tem que ter. A palavra de Deus, queridos, ela é bem clara ao meu e ao teu respeito, ao meu viver, ao teu viver. Aquilo que o Senhor Todo-Poderoso irá cuidar, nada abalará o nosso sonho, nossos projetos íntimos. Porque eu creio que tem projetos no meio do teu coração que ainda não foram concretizados, ou executados, ou concluídos. E alguns projetos desses são da vontade de Deus, nasceram no coração de Deus. Muitas das vezes você planeja algo, projeta algo, não dá certo, o inimigo muitas vezes quer trabalhar porque não era da vontade de Deus, não era dessa maneira. Não, irmão. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo dos céus. Não é que não é da vontade de Deus, é porque ainda não é o tempo de Deus. Louvado seja Deus. Ainda não é o tempo do Senhor. Glorificado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. E você temos que ter essa confiança, essa consciência, essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo, para que você busque esperar o tempo do Senhor com paciência. O salmista vai dizer, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência é mostrar sua confiança. Tem um versículo aqui em Isaías 26:3 que Isaías diz, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti eu confio. Isso foi Isaías falando. Isaías declarando a sua fé no Todo-Poderoso, no Yahvé, no Adonai. Temos que declarar nossa fé no mundo espiritual. Não é sair gritando para o povo, eu tenho fé, eu tenho fé. Não, irmão. Muitas pessoas dizem que tem fé, que tem confiança. Mas no momento da dificuldade, no momento das adversidades, é a primeira pessoa que murmura, que questiona. Cadê a fé? Fé não é isso. A fé é confiar, é acreditar que Deus vai executar aquilo que Ele projetou e planejou para mim e para a tua vida, mas no tempo certo, no tempo dEle. A consolação do Espírito Santo de Deus trará paz, o bom entendimento de como nós vencemos os desafios da vida e superar todas as dificuldades. É o Espírito Santo de Deus que vai gerar em nós essa confiança através da nossa obediência e fé, do desejo que há no nosso coração. Como Abraão suspira pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. É esse entendimento que você tem que ter, que Deus, Ele é participante das nossas aflições. Mateus 11:28, Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muitas das vezes, irmãos, eu vejo que
Tem pessoas que quando está passando pelo momento de dificuldade, momento de aflição, a primeira coisa que pega é o telefone, bota uma mensagem bem triste, uma carinha de choro, posta no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Story, faz um short, faz se vitimizando. Cadê a confiança? Cadê a convicção? Muitas das vezes eu e você falamos para pessoas, até ministrando, que tem que ter fé, que tem que ter confiança. Só que essa confiança ela tem que estar em nós. Essa convicção tem que estar em mim e em você. Marcos 14:38. Jesus diz: vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem pessoas que têm um relacionamento, têm até uma intimidade com Deus, buscam se encher do poder de Deus. Mas muitas das vezes, irmãos, quer fazer coisas que podem levar ele a pecar e entristecer a Deus. E se você e eu buscamos ser cheios do Espírito Santo, temos que entender que temos que ser prudentes, evitar situações que podem nos levar a pecar, porque foi Jesus Cristo quem falou, irmãos. Isso me deixa muito alerta. O próprio Salvador, o Filho unigênito de Deus, o Filho do Todo-Poderoso, o Filho daquele que trouxe a salvação a toda a humanidade, ele disse isso: orem e vigiem para que não caia em tentação. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus Cristo ele falou isso, Judas e os soldados romanos estavam se aproximando dele ali no Getsemane. Em uma das situações ele pede para que os discípulos ficassem vigiando, e quando ele volta da oração, os discípulos ali estão dormindo. E o inimigo vem se aproximando, porque ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Lucas 22:40, Jesus diz, chegando a um lugar no Getsemane, disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Cair em tentação é ceder a sua fé, deixar de ser vigilante. Tem um texto muito interessante lá em João, no Evangelho de João 16:33, Jesus disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz nesse mundo. Vocês terão aflição. Jesus Cristo disse: contudo tenham um bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Quando Jesus Cristo disse que estava dando paz, Jesus disse: olha, vocês vão ter a oportunidade de vencer no meio desse mundo mal, porque o Espírito Santo vai ajudar vocês. Vocês vão ter aflição, vão ter dificuldades, mas a paz que é gerada dentro de vocês, a convicção de que vocês vão vencer, mesmo em meio às adversidades, é o Espírito Santo que vai trazer esse entendimento. Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que ama, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então tudo que acontece na minha e na tua vida é para o nosso bem. Muitas vezes você não entende. Romanos 8:35, Paulo ele vai dizer que nos separará do amor de Cristo a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, ou a espada. Paulo diz: por mais, irmão, que você esteja sofrendo com angústia, perseguição e outras circunstâncias da vida, em Cristo Jesus que você deve buscar verdadeiro amor para vencer as batalhas. É em Cristo que nós devemos buscar, conhecer a sua natureza, aquilo que Ele determinou para que você fizesse para vencer o mundo. Tem pessoas que leem alguns versículos e dizem: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. O que é invocar? Vamos olhar o contexto, o que você iria passar.
1 Coríntios 15:57, Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vitória, a tua vitória está em Cristo. Por isso devemos buscar cada vez boas experiências, uma vida, a maturidade para encarar a vida com o amor de Deus que foi derramado no nosso coração. A palavra de Deus diz: mas Deus prova o seu amor para conosco quando envia Jesus Cristo para ser morto na cruz, quando eu e você ainda éramos pecadores. Veja o amor, a preocupação. A gente vê que Jesus Cristo, durante a sua caminhada, sabendo que iria passar pela cruz, anunciando a seus discípulos, ao invés dos discípulos se reunir e confortar o mestre, era diferente. O mestre era quem confortava os discípulos. Isso é confiança, isso é convicção do seu chamado, do seu propósito, daquilo que Deus estabeleceu. Eu e você temos que ter essa consciência, porque nós somos filhos de Deus. João 1 diz: mas todos quantos creram, receberam o poder de serem filhos de Deus. Nós não somos filhos de um pai qualquer, somos filhos do Todo-Poderoso. 1 Timóteo 6:9 diz: aos que querem ficar riscos, caem em tentação, em armadilha e muitos desejos descontrolados, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Para que você não caia, nós devemos ser vigilantes. Confie na providência divina, não perca nas tentações desse mundo, que só querem afastar o Criador, que só querem afastar você do amor e da misericórdia do Pai Celestial. Nós não devemos se alimentar daquilo que não é bom. Amém? A Bíblia diz que a boca sai daquilo que o coração está cheio. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18 diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. A gente lê Apocalipse e vê os anjos adorando ao Senhor de noite em dia. Glória, honra, louvor, majestade seja ao Cordeiro. Ele nos livrará do laço do passarinheiro, das pestes perniciosas. Ele nos livrará. Mas para que isso venha acontecer, você temos que elevar os nossos olhos ao monte. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro mais bem presente na hora da angústia. Lucas 1,37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. É essa consciência, é esse entendimento que você tem que ter. Mas para que isso aconteça, temos que ter uma vida de louvor e adoração ao nosso Criador. Quando você lê Salmo 150, o versículo 6 diz: todos quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Tem traduções que diz: todo ser humano que respira, louvem ao Senhor. É essa convicção, é esse entendimento que você devemos ter. Amém, queridos? É isso que você deve buscar viver. Estamos em crescimento, principalmente eu. Eu tenho a humildade de reconhecer que eu preciso melhorar muito. Muito. Não é pouco, é muito. Eu e você devemos ter isso em mente, que devemos melhorar. Ainda nós erramos, pecamos, falhamos, entristecemos a Deus ainda, porque nós estamos em crescimento. Mas isso não é motivo de deixar de crer, de deixar de confiar. Tem um versículo bem interessante, Salmo 134. É um salmo de canto de degraus. Diz assim: eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor todas as noites, ou seja, todas as mensagens. Levantai a mão no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra te abençoe, desde agora e para todo sempre. É essa convicção. Salmo 136 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom,
porque a sua misericórdia é para sempre. A sua misericórdia, ela permanece. Salmo 138, um salmo de ação de graça de Davi pela fidelidade ao Senhor, diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvor, inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Num dia em que eu clamei, me escutaste, levantasse e fortalecesse a minha alma. Veja que eu e você devemos buscar no Senhor, ter essa intimidade, ter essa ousadia de quando eu e você estiver passando por algo, ir aos pés do Senhor. Salmo 119, versículo 15 diz, Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpadas para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor. Devemos buscar nos fortalecer na presença do Senhor. Devemos buscar. Salmo 126, um salmo de cântico dos degraus. Salmo 126, o versículo 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. O Elohim, amém, queridos? O Elohim, o Criador do universo. Isso é o que significa Elohim, o Criador do universo. Devemos confiar, acreditar, para que você permaneça vencendo no meio das adversidades. Vemos que Jeremias venceu, vemos que Moisés ele venceu, e Jó ele venceu. Em Jó capítulo 42, Jó diz: sei que tu podes realizar tudo quanto deseja, nenhuma das tuas ou dos teus planos, das tuas vontades serão frustradas. De fato, meus ouvidos ouviram, já tenho ouvido a respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplam, por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Chegou o entendimento. Jó teve motivo, sim ou não, de parar. Jesus Cristo teve motivo, sim ou não, de parar. Mas eles não pararam, porque a razão deles passar por isso era de trazer à humanidade grandes ensinamentos por meio de Cristo a salvação, para que você fosse abençoado e vencesse no meio das adversidades. Que você possa compartilhar essa mensagem para as pessoas. Se inscreve lá no canal @DeusForte, para que você abençoe outras vidas, abençoe pessoas que também estão passando, incentivem ela a ler essa palavra. Eu não prego a palavra de Deus. Quem me conhece sabe, eu não prego, não gravo vídeos para querer ganhar seguidores, para ganhar dinheiro. Não, irmão, minha intenção não é essa. É de abençoar vidas com a palavra do Senhor. Então vai lá no YouTube, @DeusForte 4985, se inscreve, compartilha, ouça até o final, é importante. Ler, ouvir as mensagens até o fim. Então que você permaneça firme, permaneça crendo, vencendo, lembrando que você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? É isso que você tem que entender. Que você fique em paz, que Deus te abençoe, medite nessa palavra, guarde ela no seu coração, para que você cada dia mais deixemos de viver
aquilo que o mundo oferece, passe a viver a vontade do Criador e do Salvador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.